Olá, estamos ao vivo. Boa tarde para todos e todas, sejam bem-vindos. Meu nome é Vivian Lima, eu sou jornalista e hoje estou aqui para apresentar essa live de lançamento do livro Memórias do Isolamento, obra escrita pela jornalista e cronista Graziela Della Libera e publicada pela editora Vitrine Literária. A produção do livro é um projeto contemplado pelo Prêmio Nelson Seixas de Fomento à Cultura, edição 2020. Essa é uma premiação da Secretaria de Cultura aqui de São José do Rio Preto. O livro Memórias do Isolamento foi escrito no segundo semestre deste ano, em meio aos impactos da pandemia de Covid-19. A autora, Graziela, ouviu relatos de 18 idosos de Rio Preto, idosos de diferentes perfis, e moradores de diferentes regiões aqui da cidade. A Grazi revela as histórias de vida e também as experiências desses idosos em meio ao isolamento social e essas incertezas, que tomaram conta da nossa vida nesse período. Esse é o primeiro livro que a Graziela Della Libera publica e a relação dela com a escrita vem do ofício. A Graziela tem uma trajetória extensa e diversificada no jornalismo. Ela trabalhou na cobertura diária em jornais de diferentes cidades do país, trabalhou nas mais diferentes editorias. Seus últimos anos de trabalho em redação foram com jornalismo literário. E atualmente ela faz assessoria de imprensa para projetos, me corrigindo, nos últimos anos de redação, ela se dedicou ao jornalismo cultural. E agora faz assessoria de imprensa para projetos culturais. Bom, no jornalismo, a Grazi foi além das notícias e encontrou espaço para exercitar a sua escrita literária. Ela assinou 3 colunas de crônicas no Jornal Diário da Região, um jornal bastante conhecido aqui em Rio Preto. A autora também se dedicou à dramaturgia. Ela é coautora da peça Terra Abaixo, Rio Acima, uma obra que integra o repertório da Cia Cênica, que a companhia, inclusive, que nos recebe em seu canal do YouTube nessa live de hoje. Agora, em obra que a Grazi lança, ela dirige o seu olhar sensível e atento para a terceira idade. Aqui nessa live a gente vai conversar com ela sobre o processo de produção desse livro e vamos ter também um bate-papo sobre questões que atravessam aí a vida dos idosos nesse período de pandemia. Para essa conversa, estarão aqui conosco também o médico sanitarista e presidente do Conselho dos Direitos do Idoso aqui de Rio Preto, o Dr. Antônio Caldeira, que inclusive assina o pós-fácil do livro da Graziela. Teremos também a psicóloga Maria Carolina Gatti, que é voluntária na Associação Brasileira de Alzheimer e que tem um estudo sobre velhice ativa e vivência afetiva da pessoa idosa. Teremos também o prazer de conversar com idosos que têm suas histórias contadas no livro. Aqui conosco está o seu Nelson Antônio Sinibaldi, e a gente, ao longo da live, pode também encontrar com outros desses atores principais que tomaram conta do livro da Grazi. Podem aparecer por aqui a qualquer momento, eu apresento para vocês a Nádia Militano e a Dona Irene. Assim que elas forem entrando, aparecendo, a gente vai conversar com elas e apresentá-los para vocês. Eu aproveito para agradecer a presença de todos, de todas, mas antes de iniciar a nossa conversa, a gente vai assistir um vídeo documental do projeto Memórias do Isolamento, e esse vídeo reúne alguns depoimentos de alguns dos idosos que tiveram suas histórias contadas no livro. A captação dessas imagens foi feita pela fotógrafa Milena Áurea e a edição é de Jeff Teles. Bom, vamos conferir como é que ficou todo esse trabalho. Achando muita falta das minhas atividades, da igreja, de ir no CRAS, no Lar de Esperança.
Eu gosto de sair de casa, passear, gosto de ir no baile, eu gosto de fazer um monte de coisa. Uma coisa eu vou te falar, nesse meus 69 anos, eu nunca imaginei que fosse passar por isso, né, que nós estamos passando hoje. Porque a gente fica numa prisão dentro de casa, parece que é um aviso de Deus que veio para todo mundo para se melhorar. Área de colher a folha, usar a folha. Aqui é açafrão, tá plantadinho aqui. Aqui é giló. Aqui também é área de comer de raiz, do tronquinho. A gente plantou o dentinho. Aqui é salsinha e aqui é hortelã. Ali é vicidreira. As plantinhas que a gente consome mais em casa, né? E as outras é tudo mais caro e tem que ter mais espaço para ter elas, né? E eu passei pelas poucas e boas na minha vida até os 73 anos. Até os 24, quase que eu me casei, eu fui bem feliz mesmo junto com meus pais. A gente tinha sítio, a gente tinha uma vida assim, de trabalhar até de tarde, à noitinha, mas era assim, junto com os pais, com a família, tinha, não tanto, mas não passamos fome, sempre comi muito bem, e se vestia também, né? Bem, depois que eu casei, virou completamente, então, eu acho que eu sempre da igreja, com a fé que eu tenho, eu acho que me dá essa força. Que é Deus. Eu ando muito triste porque a gente não pode mais ir na mercearia, no barzinho, conversar um pouco de futebol, nem falar de política. E às vezes eu faço minha caminhada e faço até meio preocupado, né, por causa dessa pandemia. Mas aí eu ponho máscara e consigo fazer 2, 3 caminhadas por semana. Então vai levando, né? Até que isso passa, a gente vai se virando. Mas dá para sentir muita falta do que eu fazia antes. Eu fazia muitas coisas, fazia academia, fazia pintura em tela, e 3 vezes na semana. Quer dizer, a semana toda eu era ocupada com alguma tarefa. Só que agora, depois da pandemia, eu fico aqui direto dentro de casa, sem fazer nada. Eu faço sim uma aula online, que é pintura em tela, mas não é a mesma coisa que estar junto de todo mundo, tá participando. É muito complicado ficar nessa pandemia. Essa área verde do Jardim Tangará é uma área pública e pertence ao município. E a comunidade aqui ajuda a plantar essas árvores e eu particularmente há quase 35 anos planto essas lindas árvores que nós estamos vendo aqui. Pertenço à Associação Amigo de Bairros que nós criamos em 1983 e muita gente participa e essa associação
ela luta em torno dos benefícios do bem comum da comunidade. Aqui nós vemos uma linda árvore florida, que é o jacarandá mimoso, aqui do lado um cajueiro, ali uma palmeira, logo mais outras espécies, todas árvores que a comunidade e eu plantamos e que mostra que é possível cuidar de uma área pública, torná-la bela, produtiva, frondosa, que colabora para o meio ambiente, amenizar a temperatura, e isso toda comunidade que mora numa área pública pode também colaborar. Pensando bem nessa pandemia, todo dia eu agradeço a Deus, porque se você tem Deus no coração, você vai passar por tudo isso. E se Deus quiser, virá uma vacina que vai salvar todos nós. Fé em Deus, gente. Isso é muito, muito bom. Eu gostava de fazer antes da pandemia, era ir no baile, ir no Bom Prato, visitar minhas filhas, ir na cidade. Gostava muito de ir na cidade e agora eu não posso mais. Então fico aqui dentro de casa, só saio mesmo no mercado, só de última necessidade. Eu era escrava da tinta, então ficava assim 2 dedinhos, a gente tinha que pintar, né? Porque as pessoas achavam que a gente era assim desleixado se a gente não pintasse. E aí teve um dia que eu falei, não vou ser mais escrava da tinta e eu vou parar de pintar. E aí foi crescendo, aí eu cortei o cabelo, aí ficou mais um pouco nas pontas. Aí para sair de uma vez, eu tive que cortar bem curtinho. Aí ficou assim agora o original. Você faz tudo no aplicativo, você compra comida pelo aplicativo, você pode buscar um táxi pelo aplicativo, você paga suas contas pelo aplicativo. E então a inteligência artificial está começando a chegar. A gente não sente que a inteligência artificial está aqui, mas ela está aí. É que a gente não raciocina e não vê que nós estamos vivendo um mundo novo. E as coisas vão para adiante. Não vai parar só nisso, não. Tem muita coisa que vem por aí. Trabalhei muito na olaria, depois trabalhei de doméstica, depois de costureira, mas eu sempre vivendo no quintal dos outros, né, sofrendo muito, aguentando muita humilhação. Então a promessa que eu fiz, que se eu conseguisse um cantinho para mim viver com meus filhos, que eu ia na Aparecida do Norte comprar uma imagem, ia fazer uma gruta para homenagear ela, né? Homenagear ela e ser grata a ela o resto da minha vida. A vida é bela, é lindo viver. O envelhecer às vezes incomoda, o corpo tem limites, a mente se torna nostálgica, de saudade dos meus 15 anos, dos meus 20 anos. O bom de se envelhecer é ver a tua geração aumentando,
você aprendendo e ensinando isso depois. E esse é o grande legado que a gente deixa para a própria vida. Bora viver? Que lindo, né, gente? Que tocante, que sensível. Bom, os depoimentos que a gente acompanhou revelam uma profusão de sentimentos, revelam as mudanças, as perdas e as descobertas de todos esses idosos nesse período de pandemia. Mas também mostram para a gente uma forte capacidade de adaptação, mostram o poder da esperança. Para saber como é que foi lidar com todas essas histórias, eu converso agora com a autora do livro, a Graziela Della Libera. Gra, boa tarde, que projeto lindo, parabéns. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Gra, começa contando para a gente como é que nasceu a ideia deste projeto e por que você escolheu trabalhar, relatar a questão do isolamento social durante essa pandemia sob a ótica da população idosa. Bom, obrigada a todo mundo que está acompanhando. Na verdade, esse livro inicialmente era um projeto para uma oficina com idosos, faria parte de um outro projeto de uma companhia que trabalha a Cênica, e eu mostrei a proposta para uma amiga e ela me incentivou a escrever o projeto para que fosse um livro. Eu acabei escrevendo o projeto e selecionado. Grazi, e como é que foi selecionar essas 18 histórias, esses 18 idosos? Como é que você chegou a eles e com a ajuda de quem você chegou a esses nomes, a essas histórias? Bom, na verdade, quando eu escrevi o projeto, eu tinha alguns critérios a cumprir, né? Um deles é que os idosos fossem das 10 regiões de Rio Preto e com diversos perfis. Então, na verdade, de várias formas eu cheguei até eles. Contei com a ajuda de várias instituições, como o SESC, também assistência social, que me encaminhou para o Lar de Fátima, né, que desenvolve o projeto Brilhando. Também teve Lar de Betânia, a Secretaria dos Direitos da Mulher, também. Aí algumas pessoas foram me indicando, outras chegaram até mim de outras formas. E como é que foi desenvolver um projeto em meio à pandemia? Como é que você fez o contato com essas pessoas? Como é que foram as entrevistas? Como é que foi também a questão do contato com seus editores, por exemplo, definição de como seria projeto gráfico? Foi tudo por telefone? Foi tudo pela internet? Como é que foi? Na verdade, a gente estava trabalhando com um público de risco, né? Então, foi tudo à distância e por telefone, algumas pessoas eu entrevistei por videochamada, dependendo. E a Milena fez as fotos, a maioria das fotos, né? Nos 18, ela fez 16 fotos, e o Guilherme que fotografou os personagens. As fotos foram feitas ao ar livre, na área externa das casas. E, assim, contato com o editor também foi sempre à distância, a gente se encontrou recentemente. Foi isso, com o auxílio da tecnologia. Me fala um pouquinho, Grazi, são histórias tão diferentes, você consegue encontrar um ponto comum, alguma coisa que os une, que talvez você não tenha partido desse ponto inicialmente, mas que depois, com o livro pronto, você consegue traçar essa linha que une todos? Olha, na verdade, o que eu percebi
em comum chamar a atenção que nenhum deles é paralisado diante das dificuldades. E as dificuldades acabavam sendo um motivo para eles se movimentarem, para colocar isso em movimento. E assim, também a necessidade de todos em se abrir, em contar suas histórias. Pelas histórias, a gente sente que, mesmo diante da dificuldade do período, eles ainda buscavam ser desejosos, realizadores, né, dentro das possibilidades, né? Eu acho que tem alguns pontos interessantes, talvez você pudesse falar, por exemplo, uma idosa que, por exemplo, aprendeu que é maratonar série e agora mergulhou nesse mundo, né? Descobriu essa questão. O que você sentiu, ou que você pode citar de alguns personagens dessas descobertas do período? Então, porque, na verdade, o projeto, a ideia era não ficar presa a estereótipos. Porque todo mundo tem suas nuances, né, suas subjetividades. Então, foi uma época que, quando eu escrevi o projeto, a gente estava em abril, né? E era recente a questão da pandemia. Foi bem aquela época que muita piada com gente mais velha, né, diga no WhatsApp e tal, e isso meio que mexeu comigo. E foi meio que tirar essa ideia, né, esse estereótipo de o idoso que está lá dentro de casa e que tem que ficar lá, que não tem desejos, que não tem quereres, né, então está todo mundo ali, cheio de vontades, como a gente. Grazi, uma outra coisa que, assim, as histórias, os textos sempre partem de uma questão muito comum, do trivial, do cotidiano, do simples. A partir disso, como é que você vê essa questão da história de vida? Para você, todo mundo tem uma boa história para contar, e se a gente partir justamente do ponto mais simples, é de onde vêm as coisas mais profundas, mais bonitas? Na verdade, eu sempre tive esse olhar, né, para as pequenas histórias, né, para o valor das pequenas histórias, e todo mundo tem a sua história e merece ser contada. Então, até eu fugi dessa... Às vezes acontecia, tal pessoa, não sei o que, fez isso, fez aquilo, mas... Então, assim, todo mundo tem sua história para ser contada, então... A gente tem que ouvir. Bom, e uma dessas histórias é do Nelson Antônio Sinibaldi. Seu Nelson, boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Seu Nelson, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho como é que foi o impacto da Covid-19 de imediato na rotina do senhor, na sua vida, especialmente na sua rotina, por exemplo, pessoal e profissional. Parece que o senhor sempre trabalhou, trabalha, toca um restaurante, né? Então, esse contato que era direto com o público, como é que foi? Houve um rompimento de imediato? Como é que o senhor sentiu tudo isso? Olha, eu consegui da seguinte forma. Eu nunca tinha ficado afastado mais que 2 dias da minha família. E, de repente, fiquei 20 dias afastado. Sem celular comunicando, sem nada, porque tinha um irmão meu que também estava com Covid e veio a falecer 2 dias antes de eu sair do hospital. Então, foi isso daí. Agora, eu sempre trabalhei na minha vida, eu nunca fiquei parado. A única coisa que eu aprendi na vida foi trabalhar. Não aprendi a passear, não aprendi... foi trabalhar, e eu sempre trabalhei. Então, quer dizer, o impacto para mim de me afastar da empresa foi muito grande. Tanto é que eu me afastei por 90 dias. Os 22 dias que eu fiquei parado, aí mais 14 dias que eu fiquei internado, aí mais 14 dias que eu fiquei de quarentena, e mais 34 dias que eu não fui
para firma, não fui para nada. Então eu me afastei mesmo para me sair curado e poder atender o pessoal com o carinho e a devoção que eu sempre tive, de atenção, de coisa. Muita gente perguntava, onde está seu pai, o que aconteceu com seu pai e tal. Muita gente achou que eu tinha falecido. Pelo falecimento do meu irmão, eles acharam que eu tinha falecido. E na realidade não era eu. Mas, graças a Deus, voltei para lá, muitos amigos, e chegam e ficam felizes de me ver, pelo que eu passei e tal. Ainda eu tinha mais um procedimento cirúrgico para fazer, que era um desentupimento de uma veia cardíaca, que não deu certo. E aí estamos aí, tocando o barco, certo? Diminuiu um pouco a carga horária de trabalho, certo? Não estou mais com aquele negócio de 20 horas por dia e tal. É umas 6, 7 horas por dia só e tá bom demais. Ô, seu Nelson, o senhor falou que mudou justamente a carga horária de trabalho. Que outras mudanças o senhor assumiu na sua vida por conta da pandemia? Eu não acreditava nessa doença. Eu não acreditava nessa doença. Eu achava que era muita coisa para pouco resultado, certo? Você via lá, não sei quantos quartos lá, tinha 10 pessoas internadas, tinha 2 pessoas internadas, e aí foi aumentando, até que bateu na minha porta. Na hora que bateu na minha porta, eu fui obrigado a perceber que realmente é uma doença difícil, perigosa, que dá muito sofrimento, principalmente pelo isolamento que você tem. Certo? Uma pessoa que viveu a vida inteira dele em família, de repente ficava afastado, não vê ninguém. Isso foi difícil. Foi a coisa mais difícil para mim. Foi essa distância mesmo das pessoas, os relacionamentos, isso foi o mais difícil mesmo, seu Nelson? Foi o mais difícil. É o mais difícil. Porque eu acho o seguinte, morrer todos nós vamos. Uns vão ficar mais um tempo aqui, outros menos. Agora, o duro é você se afastar, certo? Uma pessoa que esteve sempre em família, certo? Uma pessoa que viveu para a família, que viveu com a família, de repente se vê afastado sem nem poder conversar. Então, aí ficou difícil. Ô, seu Nelson, e quais foram os sentimentos que rondaram o senhor nesses diferentes momentos da pandemia? Não teve revolta. Não teve revolta, não teve nada. Até porque eu já falei para você, todos nós vamos passar por isso. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, certo? Uns vão chegar lá, vão sentir, vão voltar para casa, fazer um resguardo em casa, outros vão ficar internados na enfermaria, outros vão para a UTI, outros vão ser entubados, e alguns vão morrer, e outros vão voltar, entubados, vão voltar para a vida. Como diz outro, eu sei que nós não somos eternos aqui no mundo, certo? Nós não somos eternos. Nós viemos aqui por uma passagem, então, quer dizer, a gente tenta passar da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém, sem atrapalhar ninguém. Se você puder ajudar, você ajuda. Atrapalhar, não. Esse é o meu pensamento de vida. Ô, seu Nelson, o senhor é uma pessoa tão conhecida na cidade, no seu trabalho, o senhor um dia imaginou que teria a sua história contada num livro? Não. Apesar de eu ser uma pessoa muito benquista, certo? Uma pessoa que, se a pessoa não puder falar bem de mim, mal também ela não vai poder falar. Eu sou uma pessoa que nunca prejudiquei ninguém, nunca passei ninguém para trás. É uma pessoa que, se a pessoa falar no meu nome, vai ter que falar bem de mim. Agora, se ela não quiser falar bem de mim, então ela fica quieta, fica calada. Mas que é difícil, Aquele isolamento foi muito difícil. Minha mulher tinha acabado de sair de 9 dias que ficou internada lá na Beneficência. Ela saiu daí 3 dias eu fui internado. Então foi muito difícil, sim. E aí vocês não conseguiram se falar por celular, alguma coisa? Com ela eu conseguia, mas o meu eles não me deixaram o celular. Eu não fiquei com o celular na mão. Eles me entregaram, por exemplo, o celular no sábado, era 3 horas da tarde.
Aí eu consegui falar com a minha mulher, com a minha filha, com o meu filho e com uma irmã minha. Aí depois, nós vamos internar o senhor na UTI, lá o senhor vai ser melhor cuidado. Eu falei, mas eu não estou sentindo nada. Eu não sei, a não ser o oxigênio que eu estou tomando aqui. Não, mas o senhor vai para lá e tal. São poucas pessoas que têm direito a ir para a UTI. Nós estamos oferecendo uma UTI para o senhor vai ser melhor cuidado lá. Aí eu fui, aí pegaram meu celular guardado, pegaram minha aliança, que eu nunca separei dela, são 46 anos de casado. Essa é a mesma aliança que eu casei, eu transformei ela em bodas de prata, e agora eu vou transformar em bodas de ouro daqui 4 anos. É a mesma aliança. Então, aí tiraram. Aí, como aconteceu com o meu irmão de ter falecido, e ele não estava muito mal no hospital, eles não me devolveram o celular. Eu só fui pegar o celular depois que eu saí do hospital. Que foi quando o senhor... Depois que eu saí de lá. Porque a minha família pediu para não dar o celular para mim. Pediu para eles não dar, porque o meu irmão estava mal e ele tinha vindo a falecer. Então, falei, vai que alguém liga no celular dele e dá essa notícia para ele, e ele estando lá, como que ele vai passar? Foi isso aí que aconteceu. Então, quer dizer, na realidade, por ter um irmão que estava doente, eu fiquei mais incomunicável ainda. Apesar de que 2 vezes o pessoal lá do hospital foram com um tablet lá e comunicaram com a minha família. Mas depois eu fiquei 8 dias sem comunicar. Então, quer dizer, é um desespero, viu? Vou te falar para você, não é fácil, não. Eu vou conversar agora um pouquinho com a Nádia. Nádia, conta para mim como é que foi no seu caso. Parece que você tinha uma agenda, né, de atividades externas de quase todos os dias e chegou a pandemia. Como é que ficou a tua vida, os seus compromissos, a sua socialização? Para mim era uma vida ativa. Eu quase todos os dias da semana eu tinha compromisso. Eu pouco parava em casa. Aí chegou essa pandemia, tudo mudou. E a gente tem que se adaptar ao sistema, ao novo normal, como todo mundo diz. E eu também tentei me adaptar ao novo normal, ficando em casa, horrivelmente usando essa máscara, que eu detesto, mas se é para o meu bem, eu estou fazendo. E eu acho que já está no meu limite, já está na hora de começar de novo a minha vida, porque assim desse jeito não dá certo. Nádia, que atividades que você fazia ao longo dos dias aí da sua semana e que agora você não pode mais, ou o que você consegue ainda fazer diante da imposição do isolamento? Eu fazia academia, eu fazia aula de pintura na quarta-feira, em tela, eu fazia no sábado também aula de pintura em tela. E outra, uma vez por mês, nós tínhamos passeio. Ou no Parque Ecológico, na Cidade da Criança, no Bosque, vários lugares da cidade, no shopping. E agora ficou tudo diferente. Então, eu tenho que me acostumar comigo mesma. Às vezes eu fico conversando comigo mesma, para me poder ouvir, ou então a televisão falando sozinha, para mim poder saber que tem alguma coisa para ouvir, porque também tem muita coisa, porcaria na televisão que não dá para encarar, não, mas eu vou me adaptando ao momento. Ô, Nádia, e nesses diferentes momentos da pandemia, a gente teve o começo que a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, aí de repente a gente passa a usar máscara, não sair, enfim, até se adequar a essas imposições. Que sentimentos foram te invadindo ao longo desses meses, desses períodos? O que você sentia lá no começo? O que você sente agora? É o cansaço que bate? Como é que foi? Para mim foi tranquilo no começo. Eu me adaptei até bem, foi muito tranquilo. Porque eu sou uma pessoa paciente. Eu sei esperar. Então, eu fui indo. Só que agora,
Agora parece que fica apertando um pouco, porque vai chegando essa época de festa, a gente não pode se reunir. Cada dia que vai passando, vai ouvindo, um morreu, o outro morreu, a minha cunhada está internada na UTI. Então, aquilo vai apertando o coração, vai ficando difícil escutando essas coisas. Aí vem esse negócio de vacina. Se a doença veio da China, a vacina veio da China também, não dá para me entender. Tem coisas que eu não consigo compreender, não. Entendeu? E aí aí sim, eu vou ficando deprimida. Porque você não está vendo solução e só está vendo o bem-estar do governo, só para eles. Para eles é tudo beleza. Internou, no outro dia já estava em casa. Agora o pobre morre. Ô, Nádia, e nesses momentos que batem essa angústia, como você falou, o que você busca fazer para sair desse estado, assim? Eu vou muito na igreja. Eu sou evangélica, vou à igreja. Gosto muito de estar lendo a Bíblia. Gosto muito de estar participando com meus amigos na live, né? A gente tem um grupo da agitação, então cada um posta alguma coisa, e aí vai passando. Quando você vê, já acabou o dia, e aí começa tudo de novo. Eu também fico inventando, costuro, eu também agora, depois que meu irmão faleceu, eu faço assim, limpo o móvel, tiro o pó, limpo o fogão, que às vezes está com gordura. Lá, a parte de cima não alcanço, mas o que eu posso alcançar, eu vou fazendo. E gosto dos meus bichinhos, meu gato e minha cachorrinha, que são meus companheiros aqui. Você é cadeirante, né? E aí, sou cadeirante, poliomielite. Como é que faz? Tem alguém para te ajudar com as questões do dia a dia? Eu tenho uma cuidadora que ela vem de manhã, me ajuda a tomar banho, me dá o café e vai embora para casa dela. Depois ela volta ao meio-dia trazer o almoço e assim, e ela só vem à noite para me colocar na cama. Na maioria do dia eu fico sozinha. Como é que ficou a sua relação com ela? Com esses cuidados, né? De máscara, distanciamento, mudou muito. Vocês, às vezes, tiveram que tornar esses contatos muito mais rápidos, né? E ágeis. Ficou difícil, ficou complicado. Já era meio complicado por causa de ser cadeirante, né? A gente já não é muito aceito por aí, mas agora ficou mais complicado ainda. Mas eu vou vivendo. Com a ajuda de Deus, Jesus vai me dando força e eu vou indo. Um dia de cada vez, né? Oi? Um dia de cada vez. Com certeza, um dia de cada vez. É isso mesmo que eu olho para o céu e agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me deu. Porque agora a maior importância da nossa vida é o ar. É o ar que a gente respira. Porque é difícil, essa doença aí atinge mais os pulmões. Então é isso que eu agradeço a Deus todo dia, pelo ar que eu respiro. Não posso andar, não posso fazer muita coisa, mas a minha cabeça, graças a Deus, está me ajudando. Nádia, muito obrigada pelo seu depoimento, viu? Muito obrigada mesmo. As ordens. A gente segue um papo aqui com a psicóloga Maria Carolina Gatti. Maria Carolina, a gente ouviu o relato do seu Nelson, da Nádia, e é isso mesmo, né? A gente foi tomado por esse furacão. Como é que a gente começou a responder isso e como é que especialmente vieram essas respostas na velhice, né? Como é que você sente que a terceira idade respondeu a essa pandemia, a essa situação nova? Foram belas histórias aí que a gente ouviu e a gente que pode perceber? Houve uma mudança muito grande no contexto social e familiar agora com a pandemia. E os idosos eles foram atingidos de uma maneira muito drástica. No início, eles foram até, em alguns momentos, violentados com essa situação de ter que ficar em isolamento mesmo, 100%, mas pela proteção deles. E a gente percebeu que ao longo desses meses, que foi se estendendo, no início era quarentena, esperava-se que fosse só por 40 dias, mas nós já estamos há 9 meses de isolamento.
algumas coisas foram ali se flexibilizando, foi aumentando o contato social, mas ele ainda é muito... E isso afeta a saúde mental do idoso. A gente percebe que essa carência, né, ela acaba se tornando um desamparo e se sentir muito sozinho e algumas vezes até abandonado, se não conseguir encontrar formas de interagir de uma forma efetiva. Né? E aí vai ficando mais difícil e doloroso passar por esse período. Então vão acontecendo as perdas de pessoas muito queridas, pessoas próximas, que no início estava distante, né? Lá longe, em outro país, em outro estado, em outra cidade, agora não, agora está aqui do nosso lado. E isso já é uma constante na vida do idoso. O envelhecimento, ele também acaba compreendendo a questão das perdas. E nesse momento de pandemia, isso só se agravou. O que é importante a gente orientar o idoso buscar o contato social e familiar da forma que for possível. A tecnologia está aqui hoje para ajudar nesse sentido. Olha aí, nós estamos aqui nos encontrando, né? É por esse lançamento muito lindo do trabalho da Graziela e podendo estar juntos, cada um na sua casa, protegido, mas estamos juntos falando dessas experiências importantes de vida. Está acontecendo, a vida não parou. A gente teve que acelerar muitas coisas, mas a gente tem que continuar vivendo e respirando. Né? A questão do ar aí é a nossa sobrevivência e ela é fundamental a gente parar para respirar e perceber que o momento é de agradecer e de seguir, né? Enfrentando e ajudando e pedindo ajuda. Pedindo ajuda também, isso é muito importante. Né? Maria Carolina, como é que o familiar ou um amigo desse idoso pode se fazer presente, estreitar laços e ainda assim respeitando essa questão do isolamento, né, do distanciamento físico? Como é que a gente pode se colocar presente na vida dessas pessoas? Uma questão importante, né, que a gente já vinha observando era esse distanciamento devido à rotina muito corrida, muito trabalho. Os idosos foram ficando nesse lugar de solidão, até que hoje a gente acaba nomeando, de invisibilidade, que é o que causa angústia, que é o que deprime o idoso. Então, hoje vem já surgindo um trabalho importante desse, de resgatar os vínculos familiares e fortalecer esses vínculos, para que eles não sejam perdidos. Então, bem antes da pandemia, quando a gente começa a falar do envelhecimento, a gente percebe que tem, né, a população está envelhecendo, isso é muito bom, a gente precisa se preparar para isso. Precisa se preparar com políticas públicas, mas precisa se preparar em casa, com afeto, com os nossos próprios idosos. Esse é um trabalho constante, e cada família vai se ajustar da forma como é possível. Se não é possível almoçar junto, então é possível passar, falar um oi de longe, cada um com a sua máscara, fazer uma sua higienização, fazer chamada de vídeo, que hoje todos os idosos, as famílias têm celular com câmera, essa é a presença. Então a presença não é possível no almoço de família, celebrar os aniversários presencialmente com todos, é possível encontrar outras formas de estar presente. Seja essa, ouvindo, telefonando, não só enviando mensagem, mas podendo ouvir a voz. Isso tranquiliza o idoso. Porque o idoso que está em casa, isolado, ele está preocupado com o filho, com o neto, com a nora, com o genro, quem está trabalhando lá fora. Eles precisam se sentir seguros em casa, sabendo que os filhos que as pessoas que saem para trabalhar, que precisam sair, elas também estão se cuidando e estão protegidas na medida possível. Então é importante nesse momento estreitar os laços e fortalecer a própria família, as instituições que trabalham com os idosos, elas vão se ajustando a esse momento, para que não rompam os vínculos. Eles agora precisam ser mais fortalecidos. Maria Carolina, todos nós fomos atravessados aí pela angústia ou pela tristeza, enfim, pela sensação de desamparo ao longo dessa pandemia, né? Como que a gente pode ficar atento ao comportamento de um idoso próximo, por exemplo? Como identificar se aquela tristeza ou aquela angústia é uma questão pontual do período
ou quando já acende uma luzinha vermelha, que a gente possa já estar desencadeando ali uma possível depressão, que seja necessário a gente procurar um profissional especializado, uma ajuda especializada? Isa, é muito comum a gente ouvir que, assim, o idoso, ele é triste mesmo, ele está acostumado a ficar sozinho, idoso come mal, idoso dorme pouco. Não, mas isso não é normal. O idoso precisa ter uma vida e ele precisa se alimentar bem, ele precisa dormir bem. O que a gente sabe é que ao longo dos anos vai mudando mesmo a rotina, mas não pode mudar para piorar a qualidade de vida. Então, é importante observar, mesmo à distância, nos contatos online, como esse idoso está, né? Como que ele está se colocando. É um idoso que antes cobrava, falava, questionava, hoje ele está mais quieto, né? Qual que é o tamanho da preocupação? Como que esse idoso consegue se colocar para a família? Porque o idoso vai ficando sozinho, ele vai deixando de comer, ele vai deixando de fazer a higiene necessária dele. Então, tudo isso é importante observar e pedir ajuda, né? Hoje a gente vem observando que, assim, com a flexibilização, os idosos estão voltando aos médicos. Então, relatar, acompanhar o idoso quando for possível e relatar esses mínimos detalhes que vão sendo observados. Porque o afastamento do convívio social, ele pode sim desencadear a depressão que já estava ali aparecendo, sabe? Mas em grupo ela ficava um pouco misturada e não se intensificava. Nesse período de isolamento, a gente precisa olhar, colocar uma lupa, que a gente fala, para ampliar, né, como que o idoso está se relacionando afetivamente. Porque o afeto envolve as emoções, como que ele está recebendo, como que ele está dando, como que ele está trocando, como que ele está compartilhando as alegrias, as tristezas, porque nesse momento difícil a gente tem muitas tristezas, mas também tem os momentos bons de celebrar a vida, de respirar, tem os aniversários aí acontecendo, né? A gente já ouviu falar várias coisas nas redes sociais principalmente. Esse ano eu não comemorei aniversário, eu não fiz aniversário. Sim, todo mundo fez aniversário esse ano, a gente só não pôde celebrar da família, das pessoas que a gente ama. E isso faz falta, porque essa troca é importante. Então, cada contato com o idoso, seja do vizinho, seja um dia que vai na padaria, seja do porteiro, né, seja de quem está mais próximo, precisa olhar, de fato, o idoso para as emoções e para como ele está manifestando o que ele está sentindo nesse momento. Maria Carolina, por que a socialização, o contato com o outro, é tão importante para a gente? O que a gente tira dessa relação? Por que isso nos fortalece tanto? Por que é tão importante se manter nessas relações? As relações são importantes a vida toda, né? Desde quando a gente nasce, a gente é bebê, a relação principal ali do cuidador é o que movimenta, é o que ensina, é o que a gente compartilha o tempo todo. E isso ao longo da vida. Durante todo o nosso processo de desenvolvimento, cada fase do desenvolvimento, a gente precisa de se relacionar, para a gente aprender, para a gente trocar, né? E trocar com o outro fortalece e alimenta no sentido de poder aprender. Quando eu aprendo com o outro, quando eu me relaciono, eu aprendo, eu fico feliz, eu fico triste, eu me frustro, e isso é experiência importante para a vida. Né? Porque cada fase do desenvolvimento, a gente está vivendo num período que exige relações específicas. Né? Na infância eu preciso brincar muito, mas eu preciso estudar. Na adolescência eu já estou na fase de estudar mais, escolher qual vai ser minha profissão. Depois eu vou para a minha fase adulta, que eu só trabalho, mas eu também preciso da pessoa, eu preciso do afeto. E quando chega na velhice, que as relações elas já ficam mais restritivas, principalmente após a aposentadoria, principalmente após a perda do cônjuge, de um filho, das pessoas muito queridas, essa falta pode ser prejudicial, porque é a falta da troca, né? E essa troca alimenta, essa troca fortalece. E a gente não pode falar de uma forma idealizada da troca só de coisa boa,
Claro que as alegrias, elas são fundamentais, mas a troca de frustração, de tristeza, isso também gera aprendizado. E isso é muito importante para continuar o desenvolvimento de uma forma saudável e para continuar cuidando da saúde mental do idoso que a gente tem, né? Que envolve toda essa questão de poder preservar o sono, a alimentação, o bom humor, a oscilação do humor que existe, mas que ela não precisa ser tão grave e tão prejudicial. É para isso que a gente precisa conviver e se relacionar. É se manter bem, é se manter vivo. Que lindo. Agora eu converso com o Dr. Caldeira. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Por exemplo, o Rio Preto tem inúmeras ações de incentivo a essa questão da velhice ativa, né, do desenvolvimento ativo. A gente busca aí ser uma cidade amiga do idoso. Como é que ficaram os projetos e como é que eles foram adaptados nesse período de pandemia? Porque a gente conhece muito bem o trabalho do Centro de Convivência do Idoso, os bailes, as atividades todas, né? Como é que ficaram esses projetos? Como é que eles foram adaptados nesse período aqui no município? Olá a todos, boa tarde. Quero agradecer a Graziela pelo convite e principalmente pelo trabalho, porque eu acho que esse trabalho traz focos muito importantes. O primeiro, ouvir esses depoimentos, escutar as pessoas que conquistaram a longevidade, a oportunidade de chegar aos 70, 80, quiçá aos 90 anos, né? O segundo, a importância desse trabalho é que ele nos ajuda a olhar para a realidade do envelhecimento, né? E quantitativamente, o que isso significa em termos de Rio Preto. Hoje, nós estamos dizendo que quase 20% da população tem mais de 60 anos, o que corresponde a 70 mil idosos, quase 80 mil. E estamos falando, né, de uma realidade muito próxima, onde um quarto da população vai ter mais de 60 anos, né? E esses depoimentos, acho que foram um retrato aí da resiliência e da capacidade dos idosos de buscarem alternativas, de se adaptarem aos desafios, né, que foram apresentados. Respondendo um pouco a sua pergunta, Vivian, assim, eu acho que essa pandemia trouxe vários olhares, inclusive, né, olhares para a situação de idosos que a gente não estava muito acostumado, né? Ou era um pouco difícil, como é a questão do idoso institucionalizado, do idoso em situação de rua, do idoso mais ativo. A gente teve a oportunidade de ouvir, e a Graziela também no seu trabalho, mas temos um percentual importante de idosos que já estavam isolados, e com essa pandemia a situação ficou muito mais agravada. Então, o Conselho, a Secretaria da Assistência, desenvolveu várias ações. Uma foi, né, através da Secretaria de Saúde e Assistência, olhar para os institucionalizados, e foi feito um trabalho importante no sentido de estar próximo, no sentido de ter protocolos de acompanhamento, e acho que foi conseguido um resultado importante, diferente de alguns países, de conseguir, né, que o manejo dessa situação do Covid fosse cumprido, né, e acho que o trabalho foi muito importante. Outro trabalho desenvolvido foi com relação à população de rua, né, ampliando as oportunidades de acolhimento. E com relação a esses idosos ativos, né, numa parceria do Conselho, da Secretaria da Assistência, com o apoio da Ambev, a gente desenvolveu um projeto, ou estava desenvolvendo um projeto chamado Trilhando a Longevidade Ativa. E esse projeto se transformou, se reinventou, no sentido de, através do formato online, desenvolver bailes, desenvolver encontros, de continuar fazendo a Escola da Memória, continuar fazendo nas escolas de teatro, né? Então, várias ações continuaram diariamente acontecendo através do formato online, né? Apesar de estar atingindo um grande número de pessoas,
nós temos, né, uma discussão presente e um desafio importante, que é a inclusão digital, né, de grande parte dos idosos que têm dificuldade ou ainda não têm acesso. Acho que esse vai ser um desafio importante. Doutor, o senhor até falou de desafio, vamos continuar nessa linha. Além da questão da inclusão digital, que outros desafios o senhor acredita que o município vai ter para garantir uma velhice saudável para os nossos idosos daqui por diante, pensando num contexto pós-pandemia e em diante? Eu acho que assim, que um dos grandes desafios mais gerais em termos de Brasil, né, que a gente tem a enfrentar, um primeiro, né, é ir de confronto a essa ideia que às vezes por lideranças é propagada, né, de que o idoso já viveu bastante, né, e se o idoso morrer, né, tudo bem, é natural da vida. Na verdade, isso é denominado, tem um termo que é idadismo, e que a gente deve enfrentar, né, com todas as forças. Na verdade, acho que a gente precisa trabalhar junto aos idosos, junto à sociedade, e dizer, não, ó, a longevidade que foi conquistada até hoje é uma longevidade, uma conquista dessa geração. Então, o idoso tem muito a contribuir, né, o idoso faz parte da história e não é verdade, né, o idoso tem os mesmos direitos de qualquer outro cidadão. Outra dificuldade mais macro é superar, né, e enfrentar essa visão de muitas lideranças que propagam que a pandemia não existe, que a pandemia está terminando, né, que vão contra a proposição do isolamento, do uso de máscaras, do uso de higienização, né, porque além do medo do Covid que a gente tem, né, e teve, e está tendo, a gente tem um outro meio agora, um outro medo mais atual, que é o medo de não ter acesso às vacinas, né? Acho que isso no Brasil está muito presente. Mas eu quero falar também, atendendo a sua pergunta, Vivian, do que Rio Preto está fazendo. Então, há 3 anos, Rio Preto vem construindo um diagnóstico, também ouvindo os idosos, né, da mesma forma que a Graziela fez, ouvindo os idosos das 10 regiões e tentando perceber, né, quais as dificuldades, isso a gente fez antes da pandemia, mas fez também durante a pandemia, né, de perceber como o idoso se sente morando em Rio Preto, quais as dificuldades com relação à moradia, com relação ao transporte, com relação à organização do ambiente, à cultura, né? Então fizemos um diagnóstico aí, numa parceria importante com a Universidade, a Unilago, para que, a partir desse diagnóstico, tanto as secretarias municipais quanto o Comitê da Sociedade Civil, junto ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, pudessem construir um plano, né, para dar conta dessa realidade que nós estamos projetando, não só para os 80 mil idosos que nós já temos, mas para os 160 mil que nós vamos ter nos próximos anos. Então, existe hoje um plano que foi enviado à Organização Mundial de Saúde como um compromisso, né, da administração, no sentido de cumprir várias ações, várias metas, né? Esse é um plano que a gente chama da cidade amiga do idoso e de todas as idades, porque se entende que se a cidade é amiga do idoso, ela vai ser amiga do deficiente, da gestante e de todas as idades, né? E nesse plano tem propostas interessantes de envolver a sociedade, de ter uma sociedade e uma cidade mais amigável ao idoso, de pensar os espaços abertos, de pensar os idosos que moram na periferia, o que pode ser feito, de pensar os idosos que moram nos prédios, instituindo o porteiro amigo do idoso, de pensar, né, o táxi ou Uber amigo do idoso, de, junto às universidades, ofertarem oportunidades de convívio e de formação, um aprendizado aí ao longo da vida, ao longo da longevidade, né, durante a longevidade. Então, com relação à moradia, com relação ao transporte, então esse plano que foi firmado, um compromisso aí pela sociedade Rio Preto, pela atual administração, é um plano de 3 anos, onde se pretende transformar a cidade de São José do Rio Preto numa cidade mais amigável à pessoa idosa. Que bom, doutor. Então, estamos caminhando bem, né, nesse quesito. Bom, o doutor, vou até fazer um adendo aqui, o doutor falou, lembrou dos idosos institucionalizados, e nós temos um no livro, né, Graziela? O que é? Sim, sim. 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 Sim, sim
Grazi, seu mic está desabilitado. Aí. A gente tem um idoso institucionalizado, que é o seu Luiz Carlos. Ele reside no Lar de Betânia. Foi artista circense. Tá lá, falando nisso, deixar um recadinho aqui para quem quiser conhecer todas essas histórias que a gente está falando aqui. Já tem, o livro já está disponível para baixar, pessoal, na internet. Quem quiser baixar o PDF, o link está na descrição aí da live. Então, só acessar, vocês vão ter tudo lá, o livro completinho. Bom, gente, nós já estamos entrando aqui na nossa rodada final. E agora eu queria saber do seu Nelson. Seu Nelson, pensando aí diante da notícia das vacinas, dos estudos, né, de enfrentamento ao Covid, o que o senhor pretende fazer assim que a gente puder retomar a questão do convívio social, né, de forma maior? O que o senhor tem em mente que gostaria de fazer nesse momento pós-pandemia? O que eu gostaria de fazer é o que todo mundo quer. Primeiro, agradecer a Graziella por ter escolhido a gente para ser entrevistado, para ser mostrado, para aparecer, tá? Para aparecer para a opinião da gente, porque eu acho que o idoso é a pessoa mais instruída, mais capacitada para dar algum conselho para o pessoal da população. Por quê? Porque nós já passamos por muitas coisas. Não é porque nós não temos o dom de mexer com a tecnologia nova, ser os craques da... Não. Porque nós conseguimos trazer para eles a tecnologia nova, apesar da tecnologia velha que nós passamos. Então, o que eu espero, com sinceridade, é que a gente possa ter novamente o convívio das pessoas, certo? O congraçamento, o abraçamento, o beijo, que o povo brasileiro só sabe viver desse jeito. Nós não sabemos viver de outro jeito. Você está entendendo? Nós não sabemos ficar dando murrinho na mão, certo? Falando olá, tudo bem? Não, nós gostamos de apagar, de abraçar, de beijar, certo? Pegar os filhos, pegar os netos, pegar os irmãos, pegar a esposa, certo? Os amigos, abraçar, ter satisfação de estar junto. O que o senhor acha que vai modificar, que já modificou na sua vida depois dessa experiência com a Covid-19? O que o senhor modifica ou vai deixar para trás, ou coisa nova que vai assumir daqui para frente? Não, eu não vou deixar nada para trás. Até porque eu já estou com 69 anos, eu não posso deixar muita coisa para trás. Eu já deixei muita coisa para trás. Eu não quero mais deixar. Eu quero viver. Eu quero trabalhar, continuar trabalhando, continuar fazendo amizades novas. Certo? Como eu nunca tinha visto na minha vida a Graziella, nunca. E ela foi ligar para mim para marcar uma entrevista sobre a pior fase da minha vida, que foi ficar internado no hospital lá. E aí conversamos. Ela sabe mais da minha vida do que qualquer pessoa hoje. O que você ia falar, cara? Ela está bem instruída. E a minha vida foi aquilo que está contado para ela. Entendeu? Foi aquilo, não tem nada. Alfabetizado aos 4 anos de idade, 6 anos sabia fazer conta, ler corretamente. Meu pai ainda me ajudando para chegar e falar assim, eu não estou enxergando muito bem, lê essa notícia do jornal aí para mim. E do lado da cama dele a gente lia o jornal para ele, para ficar mais correto a leitura da gente. Não, quer dizer, foi uma vida muito boa, uma vida sem, como diz outro, passamos dificuldade financeira, eu passei dificuldade financeira, mas não passei dificuldade de alimentação, de coisa, graças a Deus, certo?
Quando eu pude ajudar, eu ajudei. Quando eu não pude, eu não atrapalhei. Esse é meu lema. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se atrapalhar, nunca. E vou vivendo. Tenho amigos pra caramba, pessoas que gostam de mim de graça. E eu também gosto delas de graça. Quer dizer, não são mais nada. A vida é simples. A vida é simples. A pessoa que complica ela. São pessoas que complicam. Que acham injustiçada, que acham isso. Só que eles não olharam para trás assim para ver o que eles fizeram. Para ter uma vida injustiçada. Então, eu não reclamo de nada, não. Tudo que eu tiver que passar, quem vai passar sou eu. Certo? Ninguém vai passar por mim. Então, por isso que a gente tem que tentar passar da melhor maneira possível. Tentando ajudar o que você pode, certo? Todo mundo, por mais pobre, tem coisa para dar. E todo mundo que é mais rico também precisa de que alguém ajude ele. De um jeito ou de outro precisa. Então, a vida é assim, e nós temos que continuar desse jeito. Felizes, apesar das intempéries da vida, dos contratempos da vida, mas tem que ser feliz. Feliz é levar felicidade para os outros, levar ânimo, levar vontade de viver, levar vontade de ser alegre, de ser feliz, de conviver. Esse é o meu pensamento. Certo? Então, quer dizer, um dia atrás do outro, todo ano eu peço um ano para Deus, só um aninho. Ele fala, ele é humilde e dá mais um aninho. Por isso que eu tinha certeza que eu não ia morrer. Eu tinha acabado de pedir um ano para ele, dia 13 de junho. Você acha que ele ia deixar eu morrer? Dia 26 de julho? Dia 23? Não ia. Então, eu só peço um ano só. Agora, dia 13 de junho do ano que vem, eu peço mais um ano. E vamos embora. E vamos embora. Tá joia. A Grazinha fazer um Nunca peça 20 anos, viu? Não? Não peça 20 anos, não. Pede um só. Do ano do seu aniversário, no ano seguinte, você pede mais um. Você vai ter, pode ter certeza, vai falar, ela é humilde, ela merece mais um ano. E você vai indo. De repente você está com 60, 70, 80, igual a gente está chegando lá. Vamos então, Muito obrigado, Graziela. Muito obrigado, Graziela. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, minha querida. Cadeirante mais feliz. Muito obrigado, psicóloga. E muito obrigado a você. Só tenho a agradecer pelos minutos que nós passamos juntos aqui. Muito obrigado. Seu Nelson. Enquanto o seu Nelson falava, a Graziela ia fazer um adendo de quando eles se conheceram. Como que foi, Grazi? Ah, não. É que ele acha que a gente é parente, né? Porque a minha avó, o sobrenome dela é de la Libera. E o dela também é. A nacionalidade dela, o ramo dela é italiano, o meu também é. Então, vai saber. Reencontramos essa família aí nesse projeto, hein, gente? Mas, se não for, vai ser considerada, tá? Se não for da família, vai ser considerado da família. Mas foi um prazer, viu? Graças a Deus foi um prazer de eu estar vivo aqui conversando com vocês. Obrigada, seu Nelson. Nádia, obrigado. E você, Nádia? O que você quer daqui para frente? Qual que é seu maior desejo? O que você quer realizar? Eu quero agradecer a Graziela também por ter me escolhido, porque tem bastante menina que poderia falar melhor, poderia se expressar melhor, mas ela veio escolher a mim. Então, eu quero agradecê-la por isso e por esse momento de estarmos juntos, que é importante, é muito importante. E eu gostaria que a vida nossa volte ao normal. Como diz o senhor Nelson, abraçar, beijar, isso é do nosso coração. Então, a gente não acostuma com essa ideia de distância, de dar toquinho de cotovelo. Não tem isso, não existe. Isso não é amor. Amor é aquele que abraça e sente o corpo bem próximo um do outro. Eu gostaria que a vida nossa volte ao normal, se Deus quiser. Muito bom. Doutor Caldeira, suas últimas considerações, eu queria que o senhor falasse para a gente o que o senhor deseja do olhar da sociedade para a velhice, para os idosos, o que a gente tem que aprender, que olhar é esse que a gente tem que ter
para essa população que só tem a nos ensinar, mas que muitas vezes a gente prefere esquecer ou minimizar todo o conhecimento que eles têm para dar, né? Então, eu acho que é muito importante, são muito importantes todas essas reflexões para a gente defender e acreditar que envelhecer é uma conquista, envelhecer é bom. É muito importante também que a gente se posicione, né, e fale o que a gente deseja, né, enquanto idosos. Então, nós desejamos que esse plano de ação, essa cidade e todo o país seja mais amigável para a pessoa idosa. Nós desejamos diferenças mais sérias e a gente tem que entender isso, né? E o nosso aprendizado com o Covid, com a pandemia, exige novos jeitos de cuidar das pessoas. Por isso, a gente precisa defender o Sistema Único de Saúde, porque querem acabar com o Sistema Único de Saúde. A gente precisa defender o Sistema Único de Assistência Social mais do que nunca. A gente tem que entender que, além do isolamento, que vocês fortemente sobreviveram as suas experiências, mais do que isso, nós temos que brigar por um recurso que está aí colocado a nível mundial. A gente não precisa de enganações, a gente precisa de um momento de oportunidade de acesso à vacina, que nos parece que é um recurso muito próximo. E para isso, a gente precisa ter compromisso, a gente não somos nós. Toda a comunidade, toda a criança tem que ter compromisso. A vacina tem que ser um recurso que tem que ser disponível para todas as pessoas, não só para os idosos, mas para todos os brasileiros. E para isso a gente precisa de seriedade, a gente precisa de compromisso com o envelhecimento. É isso que eu desejo, é isso que eu defendo, e espero que todos também defendam, porque esse passo é possível, mas depende também de todos nós. Obrigada, doutor. Agora a gente vai para as considerações finais da Maria Carolina Gatti. Maria, o que você deixa de recado para a gente, de ensinamento para a gente se fortalecer, passar por esse mais tanto, que a gente não sabe quanto é, de pandemia, para sair em pé ainda lá na frente, né? Para viver tudo mais que a gente tem para viver. A gente tem que pensar, né, que o seu Nelson e a Nádia lidaram bem a importância de poder abraçar e estar junto. Hoje, como a gente pode abraçar? Como a gente pode estar junto? Se é de cotovelo, vamos dar abraço de cotovelo como se fosse essa troca de abraço, porque o afeto, a energia boa, o carinho, ela vai ser compartilhada da forma que é possível. Então, eu desejo mais um ano, como o senhor Nelson falou, e mais um ano de vida, de aprendizado, né, que o doutor Caldeira falou também, da importância da gente pensar nesse mais um ano de uma forma ativa e efetiva, seja em qualquer contexto que a gente estiver inserido. A gente poder respeitar o outro, olhar para o outro, né, e fazer esse trabalho de abrir a escuta. Quando a gente escuta alguém de fato, a gente olha para ela, a gente se preocupa, a gente é tocado pelas histórias. Por isso que essas duas histórias que a Graziela está contando aí para a gente, ela mexe tanto em cada um. Eu acredito, não, eu tenho certeza, que vocês que contaram essas histórias ficaram muito mexidos e também a gente, todos que vamos ver essas histórias. Esse é um projeto que precisa ser multiplicado. E é importante porque acaba, de alguma forma, perpetuando esse trabalho que é tão importante de mostrar a experiência, mostrar valorizando. Então, o que eu desejo é isso, né? É respeito, é valor, né? É poder olhar para o outro dentro da sua especialidade e cuidar do que é necessário. Porque cada fase de desenvolvimento da nossa vida, a gente precisa de um cuidado. E na velhice também, a gente precisa ainda descobrir quais são os cuidados fundamentais que a gente precisa estar perto também. Então, eu desejo mais de trabalho e de muitos encontros. Pessoal, estamos chegando ao fim dessa transmissão. Gostaria de agradecer a participação de todos os nossos
convidados, agradecer a audiência, agradecer e mandar um beijo também para a dona Irene Costa do Nascimento, que estava prevista a participação dela aqui, mas teve um probleminha técnico para participar da live. Não tem problema, senhora esteve no nosso coração aqui, sua história está linda lá no livro, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Vou aproveitar para agradecer também, pessoal, todos os profissionais envolvidos no projeto Memórias do Isolamento. E para não esquecer de ninguém, eu tenho a ficha técnica aqui. Bom, o prefácio do livro é assinado pelo Alexandre Kalash. Ele é médico epidemiologista especializado no estudo do envelhecimento. Ele é presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil e ex-diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da OMS, Organização Mundial de Saúde. É uma referência quando a gente fala de velhice aqui no Brasil. O Alexandre, ele assina, então, o prefácio do livro da Graziella. O pós-fácil, como já falei lá no início dessa live, é assinado pelo nosso querido Dr. Caldeira, que esteve aqui conosco. Muito obrigada, doutor, muito obrigada mesmo. Temos também fotografias, são de Milena Áurea e Guilherme de Cruz, a revisão e preparação de originais de Paulo Rezende. A ilustração da capa foi assinada pela artista Laura Barbeiro, que inclusive deixou um recadinho aqui que eu vi passando. A arte da capa foi feita pelo... O projeto gráfico do livro é assinado pela Vitrine Literária Editora. A edição do vídeo documental que a gente assistiu lá no início da live e a operação multimídia, que a gente se fale aqui, foi comandada pelo Jeff Teles. Obrigada, Jeff. A captação para o vídeo documental foi feita pela Milena Áurea. O projeto tem assessoria de imprensa de Arlen Félix, a coordenação financeira é de Vanessa Palmieri, e as artes das redes sociais ficaram a cargo de Elissa Pontônio. A Grazi também falou lá no início, eu aproveito aqui para recuperar, de instituições que auxiliaram ela a encontrar esses idosos que participam do livro. Secretaria de Assistência Social, Lar de Betânia, Secretaria da Mulher, Sesc Rio Preto, e o seu bem-vindo, Nery Pereira, que é líder comunitário lá da Vila Itália. Lembrando que Memórias do Isolamento é um projeto contemplado pelo Prêmio Nelson Seixas de Fomento à Cultura aqui de Rio Preto, edição 2020. E agora a gente fala, você que acompanhou aqui a live, pode ter acesso ao livro, como eu já falei. Se você for lá na descrição dessa live, tem um link lá. Você também vai poder... Quem quiser adquirir pode entrar em contato com a Grazi pelo e-mail grazidala@gmail.com e também vai estar disponível no blog, né, Grazi? É isso? No grazieladelalibera.wordpress.com. É isso? Faz suas considerações mais aí pra gente. Diz se eu não errei nada, está tudo certinho. Já está lá, quem quiser baixar o PDF. Acho que está aí na descrição do vídeo, né? Mas é grazieladelalibera.wordpress.com, acho que é isso. Mas tá aí. E o livro físico, quem tiver interesse, é mandar um e-mail para o grazidala@gmail.com. Eu queria fazer uns agradecimentos também. Tá? Bom, queria agradecer todo mundo que está aqui participando da live, a dona Irene, que não conseguiu entrar, e todos que acompanharam aí a gente, e para toda a equipe que me ajudou nesse projeto, meus amigos, para minha mãe, que é minha parceira de confinamento, a gente está junto há 9 meses, e a toda a equipe, né, o Jeff, a Milena, o Paulo Rezende, que é o editor, e sem ele também a gente não teria esse projeto realizado. Bom, você já falou o nome de todo mundo, e também dos idosos que tiveram a generosidade, né, de contar suas histórias e me receberam durante esse período. E tiveram contato para contar suas histórias, né? Que bacana. Agradeço por seu olhar sensível. Então, se você quiser conferir o livro, do jeitinho que a gente falou, se quiser baixar, a descrição está no
O link está na descrição aqui da live, desse vídeo, já vai lá direto, já está disponível. Quem quiser adquirir o livro, e-mail para grazidala com 2 L's, @gmail.com. Eu quero agradecer esse bate-papo incrível que a gente teve. Quero agradecer a oportunidade de ter esse projeto dessa forma, da Grazi, que é uma ótima jornalista, e eu tenho o prazer de chamar de amiga. Parabéns pelo seu projeto. Vamos encerrar aqui, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Nossa.